Bom, naquele eu estou gravando por causa da faculdade que pediu, porque alguns alunos não podem assistir a aula ao vivo, né? Por causa dos problemas de internet, alguns porque trabalham no horário, não tem horário. Não tem horário definido. E aí eu estou tendo que gravar as aulas e a gente vai colocar na plataforma. Como você, se eu não me engano, você não veio para as 2 primeiras aulas, eu vou fazer uma rápida recapitulação com você, só para você não ficar perdida, e vou continuar o assunto dessa aula. Tá tudo bem para ti assim? Sim, tá ótimo. Tá bom, eu vou começar a compartilhar a tela agora da apresentação. Lembrando que a aula tem mais ou menos a duração de 40 minutos, por causa do limite do Zoom, né, do programa. E aí a gente tem que fazer, infelizmente, essa adequação. Essa é a nossa terceira aula. E nós estamos ministrando o curso de estratégias de ensino e aprendizagem no ensino infantil, ou seja, o ensino para crianças, né, de 4 até o 4º ano, por aí, 5º ano, também considerado ensino, então, ensino fundamental menor, que algumas pessoas se consideram também como ensino infantil, aquilo também. Mas tem gente que só considera até creche e pré-escola, tem gente que só considera esses dois. Você já trabalhou na área, Ana Keila? Não, na área não. Eu trabalhei no segundo ano. Estava trabalhando, na verdade, no segundo ano. Eu só estagiei, né, na educação infantil. Uhum. Tá certo. Então, assim, só para relembrar alguns traços, as creches e as pré-escolas, geralmente, eles são os primeiros casos que a criança vai ter algum contato com alguém de fora da família. Como assim, professor? No começo da sua vida, ele vai ter mais contato com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, seus tios, seus avós, com seus parentes, com seus vizinhos. Fora daquele contexto, o primeiro contexto que ele vai ter contato vai ser na creche ou na pré-escola. Na pré-escola. Lembrando que a educação infantil é de 0 a 5 anos. 0 a 5 anos, considerado de 0 a 5 anos. Ou seja, até os 5 anos, por ali, o pessoal considera ensino infantil. Alguns consideram até um pouco mais, porque no nosso país, infelizmente, ainda há muito atraso. Assim, tem muita gente que coloca as crianças tardiamente na escola, mas com 4 anos é obrigada a estar na escola. Mas ainda assim tem gente que burla a lei. Então, assim, nós vamos falar de algumas estratégias infantis, algumas estratégias pedagógicas para o ensino-aprendizagem desse ensino infantil. Então, assim, lembrando que nós estamos em 2020. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 32. O jeito que eu fui educado e que você foi educada, provavelmente foi diferente do modo que as crianças estão sendo educadas hoje em dia. Exato. Por exemplo, na nossa época, a gente não sabia o que era data show, nós não sabíamos o que era DVD, não sabíamos o que era computador, nós não sabíamos o que era tablet, celular. Com 5 anos de idade, 6 anos de idade, a gente sabia o que era, sei lá, mexer na bolsa da mãe para procurar alguma coisa, na boneca do irmão, da irmã, ou no boneco do irmão, que meu irmão colecionava boneco do Rambo. E hoje tem uma gama de opções por causa da tecnologia. Eu sou do tempo do giz ainda, aquele giz no quadro verde, né? Que o pessoal chamava de quadro negro, mas na verdade é verde. E como os professores têm lidado com isso? Como os professores têm lidado com isso? Como é que você tem lidado com isso, Ana Keila?
Como é que você vai lidar com isso, ser professora de criança? Bom, a minha realidade também foi igual à sua, né? Quando eu estudava. Não foi diferente. Hoje, para a gente conseguir lidar com esses alunos, é totalmente diferente daquele tempo, porque naquele tempo a dificuldade era maior, porém, os alunos, eles obedeciam mais os professores, né? Uhum. E hoje não, hoje você se depara com muita criança, como você falou, nessa faixa etária aí, é o primeiro contato que eles estão tendo com o professor, com pessoas que não é da família, que não é parente, o primeiro contato deles é o professor, né? Nessa primeira fase deles aí. Então, assim, fica difícil, porque o primeiro momento ele chega chorando, ele chega com N dificuldade de se adaptar a esse mundinho da escola, ainda que para eles é novo, né? Uhum. Mas com o passar dos dias, a gente vai se adaptando e a gente consegue, mas eu vou lhe dizer, não é muito fácil, não. Verdade. Apesar que a tecnologia nos ajuda, né? Algumas escolas que têm muito tem assim um material, um suporte maior, você tem como entender aquela criança. Porém, nosso caso aqui é bem mais, sabe, assim, mais crítico. A gente não tem tanto material, a falta de material é grande, certo? É tanto que a gente divide uma televisão para aquelas turmas todas que tem ali, entendeu? Uhum. É complicado. Eu entendo. E assim, tem a questão, como é que eu posso dizer, da própria criançada de hoje, como você Da tocou. própria criançada de hoje, exatamente, que é uma criança totalmente diferente assim, de nós, digamos assim, da gente, quando a gente, né, estudava, porque é isso que eu falei no início. O professor falava, a gente obedecia, né? Não, e até mesmo as coisas que a gente gostava, por exemplo. Eu, com 5 Exatamente. anos, eu gostava de brincar, de pega-pega, de esconde-esconde. Eu amava esconde-esconde, era a brincadeira que eu mais gostava. Hoje em dia, as crianças de 3, 4 anos querem mexer no tablet, no celular, Exatamente. coisa que eu nem sabia. Eu só vim saber o que era celular com uns 12 anos de idade. E é porque eu pegava, Exato. aquele C140 da mamãe escondido para jogar o jogo da cobrinha. Não tinha o joguinho da Sei, cobrinha? Pois é, eu só tinha. descobri com 12 anos. Pois 12 é. anos. Hoje Hoje, pode eu, falar. eu tenho um primo que ele tem um filho pequeno que não se aquieta. E às vezes, na hora do culto, da missa, ele coloca a criança para ficar olhando o celular, porque é o jeito que ele encontrou para a criança se aquietar. Foi o jeito que ele Exatamente. encontrou. Foi o jeito que ele encontrou. Pois é, exatamente. Essa tecnologia é boa, porém tem esses defeitos, que as crianças de hoje são motivadas na tecnologia. Uhum. Né? O professor não pode nem pensar em pegar um celular na sala de aula. Primeiro, que não é o certo. Segundo, se pegar numa sala de aula com essas crianças, eles vão querer mexer, eles vão querer assistir alguma coisa. Então, assim, é uma fase bem difícil. Bom, seja bem-vinda, Josilda. Se estiver me escutando, seja muito bem-vinda. Se eu soubesse, eu não tinha nem botado a aula para hoje, porque hoje é dia dos professores, né? Eu podia ter uma folga. Não Né? é? Pois é. Então vamos aqui, galerinha. Vamos aqui. Continuando, né? E assim, tem professor que ainda até hoje não se adequou a isso. Tem professor que tenta ministrar daquele jeito tradicional. E assim, eu dou valor ao estilo tradicional porque eu aprendi assim, funcionou comigo. Por exemplo, tabuada funcionou comigo, ditado de palavra funcionou comigo também. E eu acho que tem o seu valor e ainda dá para ser utilizado hoje. Só que assim, não pode ser sempre assim.
Pode ter outras técnicas também. Vamos aqui. Estratégias pedagógicas. Correspondem aos diversos procedimentos planejados, implementados por educadores, com a finalidade... E, Josilda, tu pode botar um fone de ouvido, meu bem, que tá assim, tá captando tipo um vento. Tá na praia? Tá bom, vou colocar. Tá na praia, parece até um vento da praia. Dá até inveja do vento da praia aí. Aqui eu tive até que fechar a janela aqui, porque de vez em quando tá passando um carro de som de candidato. É pula pro lado de cá, pula pro lado de lá, é um negócio assim. Arrasou! Exatamente. Então, assim, nós temos que ver o que são essas estratégias pedagógicas. Lembrando que nós estamos lidando com crianças de 0 a 5 anos, é o ensino infantil. Ou seja, tentem pensar também, e isso foi uma coisa que eu pensei depois, eu não sei como é no município de vocês, mas dos 0 a 5 anos, eu aprendi a ler bem cedo. Eu aprendi com 4 anos e meio, eu aprendi a ler bem cedo. Mas, assim, muitas vezes vocês são interior, não é? É interior a cidade de vocês? Santa Rita? Eu não conheço. Sim, Nova Santa Rita. Sim, é interior, né? Isso. Assim, porque geralmente isso não é um preconceito, viu, gente? Geralmente, nessas cidades mais de interior, as crianças demoram mais para aprender a ler. Às vezes, porque eu já trabalhei em interior, eu pude perceber isso. Mas, assim, não é um preconceito, viu, gente? Até porque tem crianças que aprendem a ler mais rápido, até mesmo no interior. Mas, no geral, que eu vi, nessas cidades de interior, elas demoram mais para aprender. Porque muitas vezes os pais não sabem. Eu tive muitos alunos lá da cidade que eu trabalhava, que chamava Baixa Grande do Ribeiro, que os pais não sabiam ler. Isso as crianças também refletia nas crianças. Porque elas também não sabiam ler, porque os pais não sabiam ler. E não tinha quem acompanhasse. E aí nós tínhamos um trabalho dobrado. O que a gente falou? Gente, a gente vai ter que ensinar os pais dessas crianças a ler também. Porque, assim, o que adianta a gente ensinar aqui e não ter o acompanhamento em casa? Não adianta, a gente vai estar remando contra a maré. Então, a gente combinou com alguns dos pais concordaram, outros não, dizendo, eu tenho mal o que fazer, eu tenho que trabalhar, e tudo bem, ninguém era obrigado. Mas a gente começou a ensinar os pais das crianças a lerem também. Incentivamos eles a participarem do EJA, das turmas de alfabetização do EJA, porque ficava difícil. Então, vamos relembrar aqui algumas das técnicas que nós falamos, né? Para a criança, aula expositiva e dialogada, ou seja, você vai conversar com seus aluninhos, só que temas de criança, né? Você pode fazer, muitas vezes, contar uma história e perguntar o que foi que eles acharam. Por exemplo, a Bela Adormecida. Você pode contar a história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida botou o dedo na agulha, não é? Adormeceu, ficou dormindo. Aí você pode comentar outros filmes da Disney também, as histórias infantis, Branca de Neve, Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Então você vai conversar com seus alunos e conversar de uma maneira que eles fiquem com vontade de saber mais. Josilda, como é que você faria para conversar com seus alunos? Você contaria uma historinha ou você pediria para alguém conversar sobre o seu dia? Eu faria as duas coisas. Eu contaria a historinha, né? Que é o que a gente faz sempre. E depois colocava eles para eles contar a história. Professor, não estou ouvindo. Josilda, está me ouvindo? Agora sim.
Então, o que pode acontecer, Josilda? Lá na igreja, por exemplo, teve um momento que o Davi contou a história de Noé para os coleguinhas dele. Ele pediu, papai, eu posso contar a história? Ele é filho do obreiro lá da igreja. Papai, eu posso contar uma história? Pode, ele contou a historinha. Ele contou a historinha. Então, assim, é uma forma de desenvolvimento dele. Ele está demonstrando habilidade verbal, ele está conversando, habilidade de oratória, que a gente tem que observar isso também. Às vezes a gente só quer saber da nota, mas também tem que ter o desenvolvimento interpessoal e intrapessoal do aluno, ou seja, dele com ele mesmo, o intrapessoal, e o inter dele com os colegas dele, com os outros, né? Outro exemplo, trabalho em grupo, você pode separar as crianças para fazer trabalho em grupo. Por exemplo, você pode dar uma historinha para cada grupo de alunos, aí você pode escolher uma das atividades. Por exemplo, você pode pedir para que eles façam uma pequena encenação de alguma cena que mais lhe marcou. Por exemplo, deixa eu ver uma história boa. Negócio que tudo envolve beijo, essas histórias infantis. Tô tentando pensar numa coisa marcante que não tenha beijo. Por exemplo, você pode botar para a criança fazer uma cena do príncipe salvando a princesa. Do príncipe vencendo o vilão. Do herói vencendo o vilão. Ou da princesa vencendo o vilão. Você pode botar para eles fazerem. Eles fazem e eles gostam. Eu lembro de uma que minha professora botou lá para os anos de 1990 e alguma coisa, não vou dizer mais para não denunciar a minha idade, ela botou para os grupos fazerem peças sobre as lendas do Piauí. Sobre as lendas do Brasil. Esses contos brasileiros, por exemplo, Vitória Régia, Macirajara, meu Deus, qual mais? Cabeça de Cuia. E a gente fez a peça de Cabeça de Cuia. Foi legal, a gente se diverte. Ou vocês podem pedir para eles contarem a história. Através de fantoche, ou através deles mesmo contando, de pantomima, de... Meu pai... Jogral. Vocês sabem o que é pantomima, Josilda? Não. Pantomima é o seguinte, ou a música no fundo, ou contando uma história, e a pessoa está encenando. Geralmente é feito com música. Depois você pesquisa uma pantomima chamada Lifehouse. Depois eu posso mandar o nome em inglês para vocês. O nome da pantomima é Lifehouse. É o nome em inglês. É a música tocando e as pessoas fazendo gestos, fazendo uma peça por trás, só que sem fala, só a música. E o jogral é aquele do livrinho, que a pessoa está lendo lá na frente. Aí cada um lê uma parte, aí fica indo e voltando, indo e voltando. Depois vocês podem pesquisar também jogral. Só que aí já funciona com crianças que já saibam ler. 5 anos, pode ter alguma que saiba ler. Pode ter alguma. Mas geralmente eu indico para vocês fazerem essas estratégias para as crianças dois tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento interpessoal, que é esse dela se desenvolver em sociedade, dela com ela mesma e com o outro, e a questão da leitura, né, que é nos primeiros anos. Porque se uma criança sabe ler, ela vai aprender as outras coisas. Eu tenho essa corrente, eu faço parte dessa corrente. Se uma criança aprender a ler e a fazer, né, os cálculos básicos, ela é o primeiro passo para que elas aprendam as outras disciplinas, ciências, estudos sociais, que hoje é dividido em história e geografia,
Deixa eu ver o próximo aqui. Esse aqui é que os alunos mais vão gostar. Dinâmicas e brincadeiras. Dinâmicas e brincadeiras. Uma boa brincadeira, telefone sem fio. Telefone sem fio. Que é sobre a importância da comunicação. Você pode fazer a brincadeira do telefone sem fio. Você conhece, Ana Keila, a brincadeira do telefone sem fio? Não conheço brincadeira, não. Sem fio. Eu não te ouvi, Ana Keila. Tua voz está saindo arrastada. Tu tá me ouvindo, Josilda, normal? Não tá fugindo. Tô ouvindo o professor normal. Já naquela não tá normal, né? Tá tendo uma queda de comunicação da Ana Keila. Ó, telefone sem fio, Josilda, se você conhecer, e Ana Keila também, se estiver me escutando, você enfileira um grupo de alunos, aí você diz uma frase no ouvido da primeira criança. Aí você pede para ela falar no próximo, e assim sucessivamente. A moral é para ver se a história chega lá no final. A mesma história. Por exemplo, eu começo a contar uma história. Ó, o João conheceu a Maria Joaquina na escola, gostou muito dela, fez amizade, levou ela para casa dos pais dele, chamou os outros amigos do colégio, começaram a brincar, de esconde-esconde. Aí você fala isso no ouvido do primeiro aluno. Será que essa mesma história chega no final da fila? Chega não. Não chega. Chega diferente. Não chega. Moral da história. Aí você pode ensinar sobre a fofoca, sobre o valor da comunicação, o valor da clareza da comunicação. E ele vai entender. A criança vai entender. E assim, gente, tem tantas dinâmicas e brincadeiras. Esse aqui é o que as crianças mais vão gostar. Mais vão gostar. Inclusive, eu digo a vocês, né, que nas atividades você pode botar essa aqui e escolher uma brincadeira, só que você vai ter que explicar a brincadeira durante o plano de aula, viu? No plano de aula você vai ter que explicar a brincadeira. Como é que funciona a brincadeira. Isso tudo você tem que ir lá digitar. Ana Keila, eu não passei ainda para o grupo, mas vou passar hoje, no final dessa aula, porque eu já tinha falado em aula que eu pensei que esse momento eu já teria enviado para o site da faculdade, que são 2 atividades avaliativas. A primeira é fazer um pequeno texto sobre a importância das técnicas, das estratégias de ensino e aprendizagem no ensino infantil. E a segunda é fazer um plano de aula escolhendo uma dessas estratégias. Só isso. Só isso, são essas 2 atividades. Ainda não, né? Oi? Não passou ainda não, né, essas atividades? Assim, eu já passei, mas pode me entregar até segunda-feira, assim, eu vou, mas é bem tranquilo. É fácil demais. A Josilda, eu não sei se foi a Josilda que me mostrou não tô lembrando agora. Foi você, né? Foi eu. A Josilda até para terminar uma delas, já é bem tranquilo. Complicadíssimo, viu? Não, Tá bom, eu sei que é fácil. Pois mande um link para mim fazer a minha, por favor. Tá, eu vou mandar no grupo só. Não é nenhum link, é só para você digitar e mandar. Eu vou botar no grupo, eu vou botar até em PDF bonitinho a atividade. Ei, professor. Porque eu estou sobrecarregada fazendo caderno de atividade para aluno. Aí, ó, ficou bem carregado, ficou puxado. Não, mas não se preocupe, não. Eu sou um professor, gente boa, sou assim. Ah, tá. Sou bem paciente. Então, gente, outra aqui. Novas tecnologias, uso de smartphones e tablets em sala. Isso é algo que tem que ser conversado com o município, de vocês, com a diretoria.
porque não é todo colégio que deixa usar. E segundo, não é todo aluno que tem acesso. Não é, porque às vezes os pais, às vezes nem os pais têm. Às vezes nem os pais têm. Então, assim, se você tiver a oportunidade, né, de que todos os alunos tenham, isso é ótimo. Se você tiver a oportunidade que a escola tenha computadores. O silêncio de novo. Põe silêncio de novo. E agora? Voltou já. Voltou. Vem quando fica caindo, não sei porquê. Eu vou comprar aqueles headset mesmo. Próxima disciplina minha, com fé em Deus, eu vou usar um headset, sim. Por exemplo, o uso de data show é uma nova tecnologia. Você pode usar músicas na sala de aula, apesar de não ser uma tecnologia tão nova, né? Mas há um pendrive contém milhares de músicas. Milhares de clipes infantis. Você pode botar lá no quadro, por exemplo, e cantar o alfabeto. Tem até aquela música. A, B, C, D, E, F, G. G de gostoso, gostoso de beber. H, I, J, L, M, N, O. O de ótimo, O de o melhor. P de puro, Q, R, S, T. T de tomar leite para crescer e aparecer. U, V, X, Z. Z de zum bom para você. Aí, ó, a música do alfabeto. E sabe de quem é essa música? Eu não sei se você lembra. É uma propaganda de um leite chamado Parmalat, das antigas. E até hoje eu lembro. Eu acho que deve ter essa música no YouTube, deve ter essa propaganda. Outra é de tomar banho. Eu não sei se vocês já assistiram Castelo Rá-Tim-Bum. Vocês já assistiram Castelo Rá-Tim-Bum? Isso. Tem uma música... Assistia quando eu tinha mais tempo. Castelo Rá-Tim-Bum, assisti na minha infância, e tem músicas que eu lembro até hoje. Tem a do escovar os dentes, tem a do tomar banho, meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro, e o meu nariz, o meu queixo, o meu tórax, o meu bumbum e também meu fazedor de xixi. Rapaz, eu lembro dessas músicas. E não foi nem no colégio, assim, eu assisti em casa, mas assim, música. Olha, o valor que uma música tem para penetrar na cabeça de uma pessoa, e não só de criança, de adulto também. Tem muita música ruim que faz sucesso porque entra na cabeça da gente, quando a gente pensa que não está cantando. Imagina a cabeça de uma criança que é mais influenciável. Eu aprendi o Xuxa 5 todinho por causa do meu sobrinho. O Xuxa só para baixinhos 5, que era o Xuxa Circo. Porque meu sobrinho assistia, meu primo pequeno assistia. Então, assim, as crianças vão aprender, gente. Olha, vocês podem usar música, vocês podem usar filme, vocês podem usar... Gente, tanta coisa. Tanta coisa. Vocês podem usar figurinhas. Então, assim, gente, não falta. Não falta. Aqui, por exemplo, você pode adaptar um fórum para os alunos. O que é fórum? Que os alunos vão se reunir e se debater sobre um determinado tema. Esse tipo de estratégia de ensino mobiliza habilidades como capacidade de síntese, argumentação, observação e senso crítico. Material pode ser um filme, um artigo, uma notícia, um fato, um assunto atual. Lembrando que a aula falta menos de 10 minutos para acabar, por causa do limite eu já recebi o aviso aqui. Eu não sei se chega para vocês, mas o meu chegou. Não chegou aqui ainda não, mas chega. Não, aqui só diz assim, falta... Ainda agora eu disse, falta 10 minutos. Mas em menos de 5 minutos eu termino. Aí na próxima aula e última, a gente vai falar da avaliação e dos motivos de fazer avaliação. Será que nós temos outra avaliação fora essas duas atividades? Não vai ter mais, não. A avaliação que eu digo é o seguinte, é que você precisa avaliar, depois de ter essas estratégias de ensino,
você vai ter que avaliar os alunos. Avaliar se aquela estratégia de ensino funcionou para os alunos. Ver se o aluno... Como é que eu sei disso? Se o aluno se desenvolveu em alguma área, se ele está argumentando melhor, se ele está lendo melhor, se ele está fazendo continha melhor. E só para terminar aqui no fórum, você pode contar uma historinha, pode separar 2 grupos, um ser a favor e o outro ser contra. Por exemplo, o príncipe deve ou não... o príncipe deve ficar com a princesa ou salvar o reino? É só um exemplo, né? Ele deve fazer a escolha A ou a escolha B. Aí um grupo vai defender a escolha B. Aí o outro grupo vai escolher a A. E eles vão ter que defender o tema. Ana Keila, você conseguiu acompanhar a aula de hoje? Eu tive que fazer essa revisãozinha para você não ficar muito perdida. Não sei se eu atropelei muito o assunto, mas eu queria que você não ficasse perdida. Certo, muito obrigada, viu, por fazer isso. Viu? Deu para entender alguma coisa, Ana Keila? Deu sim, deu para entender. Basicamente o que a gente vivencia mesmo, viu? Uhum. Josilda, deu para entender? Deu. Pois eu vou... faltam 5 minutos ainda. Vamos aqui. Vamos aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Assim, para mim seria bom o professor colocasse assim, tipo assim, um modelo do plano de ação que o professor quer. Tá falando do plano de aula. Plano de ação, plano de aula que o professor. Não, isso aí você modelo. Assim, isso aí você encontra na internet, mas eu posso mandar um para você sem nenhum problema. Posso mandar no grupo. Aí, que é melhor. Rapaz, teve um celular que vibrou do meu ouvido. E eu aqui também. Pois é, okay. No caso esse plano de aula é o mesmo plano que a BNCC nos atualizou agora, né? Não é o mesmo plano, não? Muda esse plano de aula seu? Assim, o plano de aula é o seguinte, eu vou tentar explicar aqui falando, mas é mais ou menos assim, você vai botar, né, seus dados, professor tal... Não, eu sei. Eu só quero entender uma coisa, porque assim, depois da BNCC atualizada, a gente tem que fazer o plano de aula e especificar lá os descritores por exemplo, meu Deus, fugiu a palavrinha. Não, as habilidades para aquele conteúdo, por exemplo, habilidade lá que tem o código, tem tudo. Precisa fazer do mesmo jeito? Olha, fica a seu critério. Eu não vou cobrar isso. Eu não vou cobrar isso. Porque assim, acho que assim, a gente ainda está em transição e tal, mas fica a seu critério. No seu lugar... Porque assim, para português é uma coisa, para matemática é outra coisa, e assim vai, entendeu? É isso a minha dúvida, entendeu? Não, mas você vai escolher o plano de aula, você vai escolher um tema, tal. É livre, é a seu critério. É a seu critério. Você vai escolher um tema, você vai escolher uma estratégia, porque assim, eu quero que vocês foquem na estratégia de ensino que vocês vão usar. A estratégia, a metodologia, o modelo de avaliação. Vocês vão se focar nisso. Mas assim, é bom colocar os descritores. Não vou assim cobrar, mas é bom você colocar. Assim, os objetivos, mas não vou obrigar, entendeu? Certo, entendi. Oi, gente, vamos ficando por aqui. Falta 2 minutos para a aula acabar, 1 minuto. Que vocês fiquem na paz. Amanhã, mais ou menos o mesmo horário. Eu não sei o que aconteceu com as outras 2 alunas que não puderam vir, mas as que participaram, né? A Suzana e acho que a Ligiane, se eu não me engano. Ei, professor. Oi. Tem uma novidade aí, chegou agora. Sua mãe, é? Boa noite, Ana Célia. Boa noite, é sua mãe? Não, é aluna. É aluna também? A Célia.
ela chegou agora. Mas assim, ela é aluna do nosso curso também? Exatamente. Sou sim. Ah. Pois ó, É essa aula porque vai. meu celular não consegui baixar o aplicativo. Não Uhum. está suportando. Aí eu sempre venho assistir com a Josilda. Ah, tá bom. Como é seu nome? Desculpa. Ana? Ana Célia. Ana Célia. Ana Célia, muito prazer te conhecer. Acho que é a primeira vez que eu vejo seu rosto. Ah, obrigado por ter participado. Amanhã nós vamos estar por aqui nesse mesmo horário, 7h30. A não ser assim que vocês mandem para mim um recado. Que hoje eu fiquei mandando desde as 5 horas, 6 e pouco. Pessoal, daqui a pouco, que era para saber assim, um feedback. Se estava online, se alguém dizia alguma coisa, senão eu teria botado mais cedo. Para 6h30, eu poderia ter botado. Poderia ter botado para 6h30, para 7. Aí, geralmente, o horário usual é 7h30.